Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná e hoje eu quero estar trazendo uma reflexão para as nossas vidas a respeito de quem somos nós. Você já parou para pensar? Quem é você? Qual o propósito da sua existência? Você já parou para pensar sobre isso? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida, da minha existência? Então, hoje eu quero estar trazendo uma reflexão sobre esse assunto. E nós vamos aqui para Gênesis, no capítulo 1, que diz o seguinte, no versículo 26. Versículo 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja que quando Deus ele criou o homem, ele o criou, como diz a palavra do Senhor aqui, a sua imagem conforme a sua semelhança, tá certo? Ou seja, o homem, o ser humano, Deus criou para representá-lo, para parecer, ter a aparência de Deus, o caráter, né? Na essência do homem era para existir a essência de Deus, ou seja, nós era para expressar o Deus vivo que criou todas as coisas, assim como o Senhor diz que o Senhor Jesus ele veio para manifestar o Pai. O Pai é invisível, ninguém jamais o viu, porém o Senhor Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível, né? Então nós somos criaturas de Deus, criados conforme a sua imagem e a sua semelhança, né? Então é isso que Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E por que Deus nos criou? Deus nos criou para sermos uma família. Deus nos criou para estar com Ele, para vivermos com Ele, para vivermos na presença dEle. Então, note bem que tudo que Deus criou, Ele disse que era bom, né? Tudo que Ele criou, Ele disse, e viu Deus que era bom, tá certo? E o homem, Ele criou com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que o Senhor, Ele criou o homem e soprou no homem o fôlego da vida e o fez alma vivente, como diz aqui em Gênesis no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2 e no versículo 7, né? Nós vemos aqui no versículo 7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus, quando nos fez, Ele nos fez do pó da terra, como diz aqui a palavra que está escrito, amém? Do pó da terra. É aqui onde você está vendo aqui, do pó da terra, né? Então o que acontece? O homem era como se fosse uma estátua de barro, inanimado, não se mexia, ou seja, estava sem vida. Porém o Senhor, Ele lhe soprou nas narinas o que? O fôlego de vida, que esse fôlego é também espírito, tá certo? Então quando a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra, imagine só, Deus fez uma estátua, tá certo? Um homem, o seu corpo, porém esse corpo não tinha vida. Então Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida.
Então, a junção do barro com o fôlego de vida, ou seja, o Espírito, ele formou, ele passou a ser, o homem passou a ser alma vivente. Então, alma vivente é a vida, somos nós, o homem. Cada um de nós somos uma alma vivente, tá certo? A alma vivente é a soma do barro com o fôlego de vida, tá certo? É o resultado desses dois elementos que nos tornou alma vivente. Então precisamos entender isso. Então, porque Deus nos criou, porque Deus ele desejou fazer uma família, criar uma família, tá certo? E então Deus criou o homem e o colocou ali no jardim do Éden para habitar a terra. A Bíblia diz que Deus não fez a terra, que Deus fez a terra para ser habitada por quem? Pela sua criação, tá certo? Então, Deus ele tinha um relacionamento com esse homem. Todos os dias, ao virar da tarde, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele vinha visitar Adão, tá certo? Então, Adão, quando ele foi criado, ele era um homem imortal, ele não morria, tá certo? E dele Deus tirou da sua costela a sua mulher, que era Eva. Então Deus criou esse casal e diz aqui no versículo onde nós lemos no capítulo 1, no versículo 26, no versículo 28, o texto vai dizer aqui que no versículo 28 que diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem. O versículo 28, cadê? Versículo 28 aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem, tá certo? Conforme a sua imagem e a sua semelhança. Fez o homem do pó da terra e lhe soprou o fôlego de vida. Ou seja, aquilo que Deus soprou, aquele fôlego, era uma partícula dele mesmo, tá certo? No homem. Então o homem se tornou o barro com o fôlego de vida, se tornou uma alma vivente. A composição do barro com o fôlego da vida resultou numa alma vivente, ou seja, num ser humano, num homem que vive, tá certo? E o Senhor lhe deu autoridade, o abençoou e lhe deu autoridade para se multiplicar e para sujeitar a terra. Ou seja, o homem foi colocado na terra para viver na terra e dominar sobre a terra. Tanto que todas as coisas, todos os nomes foram dados por Adão. Mas o Senhor, ele disse para Adão que só uma exigência dele. Ele disse: olha, você tem todas as árvores aqui no jardim, você pode comer do fruto de todas elas, com exceção de uma árvore aqui no jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Mas o que acontece é que o homem, ele desobedeceu a ordem do Senhor, tá certo? E o Senhor, e quando ele desobedeceu a ordem do Senhor, a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5 e versículo 12, que através de um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte, e por isso todos pecaram, tá certo? Mas é interessante a gente analisar que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos semelhantes a Ele, para parecermos com Ele, para refletir a sua glória. Como diz também lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, perderam a glória. O homem tinha a glória de Deus em sua vida, tanto que eles estavam nus no jardim, mas eles não se envergonhavam uns dos outros, porque eles eram puros, eles tinham uma mente santa, uma mente, a mente de Cristo, a mente de Deus, né? Amém? Então, vamos ver
no Salmo de número 115, aqui onde já está aqui, Salmo de número 115, versículo 16, amém? Vamos ver se é isso aqui, ó, tá vendo aparecendo o texto aí na tela? Mas vamos clicar em cima do versículo. Diz assim, Salmo 115, está aqui o versículo, destacado de verdinho amarelo, uma coisa assim. Diz assim, olha, os céus são os céus do Senhor, ou seja, Deus habita no céu, o seu trono está nos céus, tá certo? Mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, Deus ele habita nos céus, amém? Mas a Bíblia diz que Deus ele deu a terra aos filhos dos homens, ou seja, ele criou Adão e lhe entregou a terra e disse aqui, ó, você vai frutificar, se multiplicar, ser fecundo e dominar sobre a terra. Adão era como uma espécie de gerente da terra, era o cuidador, mas acontece que Adão preferiu desobedecer a ordem de Deus, quando Deus diz, não coma do fruto que está da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E o que aconteceu? Adão comeu. Por isso, perdeu a autoridade que tinha sobre a terra. Então hoje, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está debaixo do domínio do maligno. Quando Jesus estava aqui como homem, Satanás apareceu para Jesus para tentar o Senhor e disse assim, olha, se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. E o Senhor Jesus não contestou que isso era mentira ou se era verdade. Por quê? Porque realmente era uma realidade. Lá em 2 Coríntios, vamos ver se eu acho aqui o texto, 2 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4 também, diz o quê? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tá certo? Olha só, quem é o Deus desse século? Quem é que governa nesse mundo atual? Quem é que tem operado, seduzido as nações para que façam guerras, para que façam maldades, para que haja tantas coisas terríveis, se não Satanás e seus demônios, né? Então, exatamente. Quando Jesus ele ia chegando ali em Gadara, os demônios que estavam naquele vieste nos atormentar antes do tempo, ou seja, existe um tempo que Deus permitiu para que o inimigo operasse sobre a terra. Obviamente que tudo isso é algo que tem muito que se falar, né? Por que Deus permitiu? Ora, Deus havia entregado o domínio da terra ao homem, tá certo? Então o homem desobedeceu, perdendo assim a autoridade para o inimigo das nossas almas, o enganador, o sedutor do mundo, né? O dragão, a antiga serpente. Então Deus, ele tem tempos determinados para todo propósito debaixo do céu, tá certo? Então há também um tempo para colocar um fim nesse governo maligno, tá certo? Então nós precisamos entender tudo isso. Então Deus fez a terra, entregou para o homem, para os filhos dos homens, como nós lemos agora em Salmos, e o homem pecou, perdendo assim a sua autoridade para o inimigo, então vivendo debaixo do domínio do pecado, sendo escravo do pecado. Mas nós temos uma palavra de esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele veio para nos resgatar, para nos salvar e nos devolver a autoridade que foi perdida, para nos devolver a vida que nos foi perdida, porque o homem ele não morria, o homem ele era um ser imortal, vivia para sempre, né? Mas devido à sua desobediência, a morte entrou na terra. A morte não tinha ainda entrado na terra, mas a chave
que abriu a porta para a entrada da morte foi a chave da desobediência. Então, quando o homem desobedeceu, automaticamente ele abriu a porta para a entrada da morte, tá certo? Então, assim, o homem passou a cada dia que passava era um dia a menos de vida, ou seja, o homem foi morrendo aos poucos. E a partir do momento que a gente nasce, já vai morrendo, né? Por quê? Porque a morte entrou no mundo por causa da desobediência, tá certo? Mas o Senhor Jesus Cristo, lá em João no capítulo 10, João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, nós vamos ver aqui, e o versículo 10, vamos ver onde é que está aqui, ó. Olha aqui onde é que está destacado de verdade disso. O ladrão o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas o que é que o Senhor Jesus veio fazer? Ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Por quê? Porque o homem perdeu a abundância de vida, ou seja, a vida que não se acaba, a vida eterna, uma vida abundante, uma vida que não tem fim, porque o homem desobedeceu. Mas o Senhor Jesus quis veio resgatar, veio restaurar, como diz em João também, no capítulo 3, diz o seguinte, no versículo 16 ele diz, olha, aqui no versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus ele veio resgatar o perdido, o homem que se perdeu, por causa do amor do Pai que criou a humanidade, que criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor ele não desistiu porque o homem pecou. O Senhor não desistiu de mim nem de você porque Adão pecou. Mas o Senhor ele demonstra o seu grande amor, um amor que não tem palavra para descrever, como está escrito aqui, de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande que não houve uma palavra para definir. Então o escritor colocou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor, ele nos prova que nos amou, e no versículo 8 de Romanos 5 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não morreu por homens que estavam praticando bem ou que estavam fazendo coisas boas, mas pelo contrário, ele morreu por uma humanidade que era inimiga de Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Então toda a humanidade estava como inimiga de Deus, porque toda a humanidade estava debaixo do pecado. Porém o Senhor, ele nos torna seus filhos, ele nos torna retos novamente quando nós ouvimos a palavra do Senhor e damos crédito, tá certo? É isso que o Senhor faz. Uma falhinha aqui no mouse, né? Amém? É isso que o Senhor faz com cada um de nós, manifestando o seu amor, manifestando a sua graça, a sua misericórdia. Vamos ver aqui em Lucas para nós concluirmos aqui. Tem dois textos em Lucas que eu quero ler para nós, tá certo? Lucas no capítulo 19 e no versículo 10, ele diz o seguinte, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O homem estava perdido. Para o homem era impossível se salvar sozinho. Então o Senhor diz que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que pegou e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perdesse, não fosse condenado, mas pudesse ter a vida eterna. Amém? Então nós precisamos crer no Filho de Deus, precisamos crer no seu sacrifício lá na cruz do Calvário e buscar caminhar com esse Deus, com esse Cristo, obedecer a sua palavra a cada dia. O Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, todos sem exceção, porque todos pecaram e perderam a glória de Deus. Amém? Então, voltando aqui só mais um pouquinho aqui, em Lucas no capítulo 10,
e no versículo 19, nós vamos ver que no versículo 20, Lucas 19 e 20, tá certo? Vamos ver logo 19. Diz assim: eis aí vos dei autoridade. Veja bem que lá no começo em Gênesis, nós vemos que Deus deu autoridade para o homem, para ele dominar sobre a terra, né? Deus criou a terra e entregou aos filhos dos homens, mas o que acontece é que o homem desobedeceu, o homem perdeu a sua glória, perdeu a sua autoridade, tá certo? Então o que acontece? O Senhor Jesus veio, morre no lugar do homem, lhe restabelece a sua autoridade. Diz: eis que aí que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. O que é serpente, senão Satanás? Serpente, senão os demônios, tá certo? Quando lá em Apocalipse diz que o diabo foi preso, diz o diabo, o dragão, a antiga serpente, que é aquela que enganou a mulher lá no Jardim do Éden, tá certo? Então o Senhor Jesus veio para resgatar o homem, para resgatar a sua dignidade, para resgatar a sua autoridade, devolver ao homem, para que o homem pudesse ter vida e vida com abundância, ou seja, vida eterna. Ele diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Em outras versões diz algum, né? No versículo 20 diz: não obstante, glória, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então a nossa alegria, irmãos, é de termos o nosso nome escrito no livro da vida, para que possamos ter parte na primeira ressurreição, para que possamos estar com Cristo reinando, amém? Juntamente com Ele. O Senhor, Ele nos resgatou, veio nos trazer de volta a vida abundante que o homem tinha lá no começo com Deus, tá certo? Veio nos revelar a sua glória, veio nos revestir com a sua presença novamente e nos restaurar para uma vida eterna, para uma vida abundante na presença do Senhor. Então, por que você nasceu? Porque Deus, tudo que Deus fez tem um propósito. Deus lhe fez para ser família dele, para ser filho dele, para estar com ele. Porém, Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas, mas também nos deu a liberdade de escolha. E o homem pecou. Porém, todo aquele que crê no Filho de Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebe novamente a vida eterna. Tá certo? Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer lhe revestir com graça, para que você possa novamente estar na presença do Senhor todos os dias, assim como Adão lá no início, todos os dias Adão estava ali conversando com Deus, estava ali, Deus vinha ali visitar Adão, vinha conversar com Adão, tá certo? Então a mesma coisa, Deus quer ter esse relacionamento chegado conosco. Deus quer ter esse relacionamento de pai e filho, de família, tá certo? De unidade. Mas eu e você precisamos crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo, que veio para revelar o Deus Criador à humanidade. Ele não veio só porque Ele nos ama, mas Ele veio para que você conheça o Deus que lhe criou, tá certo? Para que você entenda que você é importante, sim, mas que existe um Deus que criou todas as coisas e que quer nos salvar e que nos ama também, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, se fortaleça, se renove, tá certo? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ou seja, se você estiver aí cabisbaixo, de repente você não está vivendo essa vida abundante, acha que as coisas não têm sentido, que a vida não tem sentido, entenda que você foi criado por um Deus que lhe fez para ter vida abundante, para ter vida eterna, tá certo? Não para viver imaginando que a vida fosse somente aqui, somente terrena, morreu, acabou. Não. Não. O Senhor nos fez para viver eternamente juntamente com Ele. Mas para isso nós precisamos dar crédito à sua palavra. Precisamos crer que existe um Deus que nos ama e que enviou seu Filho para nos salvar por amor de nós e para que fosse também conhecido por nós. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida
E se você chegou até aqui, eu peço a você que compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e curta em nome do Senhor Jesus. Amém?